Olá, sejam bem-vindos a mais um Nosso Cinema, esse videocast podcast que tem essa intenção de mapear e conhecer mais, né, as realizadoras que fazem audiovisual aqui em Salvador. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência de quem são essas profissionais, a existência e reafirmar a relevância do cinema feito por mulheres. É importante ressaltar que o projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, PAB, e a Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje eu estou aqui com essas realizadoras que eu tenho muita felicidade de conhecer, né? E de ter hoje aqui no nosso cinema, Marília Rios, Jamile Fortunato e Lara Beck. Enfim, uma felicidade grande a gente ter esse momento aqui, poder conversar mais sobre cinema, sobre o audiovisual feito em Salvador, feito por mulheres, assim. Então, eu queria primeiro dar boas-vindas e pedir para que, em ordem alfabética, que é como geralmente eu faço, se apresentarem, falar um pouquinho sobre o cinema de vocês, a trajetória, assim. Jamília. Oi, depois eu percebi. Boa noite, pessoal. Me chamo Jamile Fortunato. Venho trabalhando com cinema aqui na Bahia já há alguns anos. Eu me formei em 2006 em jornalismo e trabalhava na TV primeiro, né? Mas sempre na área cultural. E a partir do meu último estágio na TV, que era o meu último ano de jornalismo também, eu pedi para cobrir todas as pautas relacionadas ao cinema daquele ano. E enfim, eu já sabia que de alguma forma eu queria trabalhar com cinema e tal. Lara, que está aqui, era minha amiga de estágio também, colega de trabalho. E aí a gente começou a cobrir todas as pautas que tinham relacionado a cinema desse período, né? Foi justamente numa época de retomada do cinema baiano. Então a gente foi fazendo a cobertura dos filmes que estavam acontecendo naquele momento. Era o filme de Paula Ribeiro, de Edgar Navarro, de Fernando Bellens. E a partir daí a gente foi convivendo e conhecendo pessoas. Quando terminou o estágio, eu já sabia qual era o próximo filme que ia acontecer, né? E já fui me colocando ali, era até com Solange Lima, falando, acabou o estágio, quero trabalhar, enfim. E foi assim, né, que eu comecei a trabalhar com cinema na cara de pau mesmo, sem conhecer ninguém, mas com muita vontade. E fui entrando no mercado de trabalho assim, na cara e na coragem mesmo. Comecei, acho que talvez eu possa dizer que eu fiz o caminho contrário, digamos. De certo modo, eu comecei com o cinemão, fazendo filmes grandes que vieram aqui para a Bahia, o Quincas Berro d'Água, Capitães da Areia, né, longas e tal. E dentro desses processos e projetos, eu fui percebendo como me encantava trabalhar também com projetos sociais e relacionar o cinema a essa área. Então, eu fui fazendo um caminho também na área de educação. Comecei a dar oficinas de cinema, oficinas de audiovisual, em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas, pesqueiras. Já participei de vários projetos, junto com Lara também. E meu foco maior é o documentário, né? E eu tenho um curta e eu fiz em busca dessas Amor, em busca do imaginário infantil, que é o Cordilheira de Amora 2. Eu fiz ele com um celular. Filmei em 2013, fui editar e começar a divulgar em 2015. Na época foi um celularzinho, um Samsung e tal. E teve uma repercussão bem bacana o filme, né? Ganhou, sei lá, uns 14 prêmios, circulou, não é tudo verdade, foi qualificado para o Oscar, assim, um filme bem simples, mas que, na verdade, o grande ganho foi da personagem também, né? Foi um achado. E desde então eu estou agora finalizando um outro filme, também usado com celular,
E hoje foi o primeiro dia que eu estou dando oficinas aqui de cinema com celular para maiores de 55 anos. Então, eu estou bem nessa vertente. Eu estava aqui com alunos de 70 anos e tal, que é uma coisa nova para mim, que até então eu só tinha dado oficina para jovens, crianças, adolescentes, e hoje comecei a dar oficina para maiores de 55 anos. É massa, né? Só um PS, Jamile. É super incrível ver as pessoas que as pessoas às vezes têm medo de recomeçar assim, né? Eu também dei oficina para pessoas com mais de 55, mais de 50, na verdade. E às vezes até parecem mais interessados, assim, a câmera fica aberta, enfim, é bem, né? Outra experiência, assim. Você falou uma coisa, a grande diferença de dar oficina online, né, para os jovens e para o pessoal mais experiente, digamos, é a câmera aberta, gente, é incrível isso, é impressionante como isso muda, porque eles estão ali querendo ver, querendo participar, não que os jovens não queiram, obviamente, mas isso, é um recomeço para eles também, né? E, bom, todo mundo acostumado com sala de aula, porque não vê o rosto, né? A interação é muito maior. Massa. Lara, por favor. Oi, gente. Estão me escutando bem? Ótimo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pode ser que escutem ou vejam a gente em qualquer horário, né? Então, eu sou Lara Beck, eu sou realizadora audiovisual, educadora, trabalho com montagem também, mais recentemente. Contar um pouco da trajetória, né? Isso é engraçado, né? Pensar numa trajetória. Não sei se é uma linha cronológica ou se são tempos, né, que se misturam também dentro disso, mas eu me lembro a primeira vez que eu senti que a imagem, né, nesse caso era a imagem porque era fotografia, me tocava de uma maneira especial. Foi uma vez, quando eu era ainda adolescente, aí me emprestaram uma câmera fotográfica e eu tirei uma foto do mar que estava em frente a mim. E aí, a princípio, parecia que eu ia tirar uma foto em pé, exatamente na altura do meu olho, nessa altura mais comum, que é a que eu caminho, né, da minha estatura, na época. E aí, de repente, eu decidi deitar na areia. E quando eu deitei na areia, o jeito que eu olhava pela câmera era completamente diferente do jeito que eu olhava em pé. E eu me lembro que isso me tocou muito, assim, que eu podia construir o quadro, podia construir o que se via naquele momento. E aí a proporção da areia foi muito maior do que a proporção do mar e o céu ficou bem fininho. Eu acho que foi nesse momento que eu peguei essa câmera emprestada para tirar foto, foi que eu senti que como pode ser bonito, interessante e muito desafiador também construir, né? Escolher, criar e construir o que se vê, o que se escuta através do suporte técnico que isso faria, então, o audiovisual, o processo audiovisual. Essa capacidade de poder colocar uma intenção em algo, né? Então, a partir disso, comecei esses caminhos, estagiei em TV também, com Jamile, né, como ela falou, na TVE, na TV pública. Foi uma experiência muito, muito bonita de dia a dia de trabalho, né, de um conteúdo que tinha que sair diariamente. A partir daí também, enfim, trabalhei em filmes como assistente de direção, fui morar na Argentina. Na Argentina, eu trabalhei em televisões, em coisas mais comerciais inicialmente, como o Disney Channel, o Discovery. E aí eu percebi que eu queria encontrar também uma maneira de fazer, né? Uma maneira própria que está sempre se construindo, sempre cheia de perguntas também, né? E cheia às vezes de dúvidas também, né? Mas eu tinha vontade de aprender mais a se fazer, assim, de colocar o sentimento, o meu corpo, as minhas ideias também nessa linguagem. E foi engraçado que o caminho que isso aconteceu foi através do caminho da educação e do cinema, do caminho da educação audiovisual. Eu sinto que se hoje eu sou assim uma realizadora audiovisual que está, enfim, em construção, isso tem muito a ver também com a minha experiência como educadora, porque eu acho que eu estou aprendendo a fazer até os meus próprios filmes dentro do processo coletivo.
que é um processo de educação em cinema, de cinema comunitário, de educomunicação. Então, dentro desses processos coletivos em que eu fui inclusive educadora, eu também descobri a vontade de fazer meus próprios filmes e pensar em projetos. Então, acho que eu sou uma realizadora educadora, mas eu não fui uma realizadora que fui, então, passar o meu conhecimento, e sim, eu me descobri também realizadora dentro do processo da educação de cinema. Então, é algo que caminha paralelo, assim, para mim. E aí, na Argentina, trabalhei com alguns grupos que trabalham com criação coletiva, como o Cine Movimento, que é uma referência latino-americana, que atua há 18 anos, com educomunicação e comunicação comunitária. A partir disso, também surge a vontade de fazer o Cinemissal, que é uma rede audiovisual litorânea com processos de criação coletiva de filmes, documentários, mostras itinerantes nas ilhas da Bahia, direcionada para jovens. Então, isso é uma das experiências aí que conectam a educação e o cinema. A partir disso, enfim, tiveram muitas outras, na América Latina, como no Equador, o Semicha, que eu fui também facilitadora, no Uruguai, e dentro disso, paralelamente, e muito juntando as águas aí, a gente também, eu e Jamile, co-dirigimos, né, dirigimos juntas, nosso primeiro longa, que foi Amor Dentro da Câmara, que acho que é um filme que eu falo assim, é muito legal fazer um filme sobre quem a gente gosta. É muito legal. E nós fizemos exatamente isso, um filme sobre duas pessoas que amamos, né, que é o filme de Amor e Cinema, que conta a história de Conceição e Orlando Senna. E, bom, e estamos aí, né? Continuo filmando, continuo na educação, tenho editado também e seguindo o fluxo. Acho que eu já passei um pouquinho do CV, agora eu vou passar a bola para Marília, beleza? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Hilda, pelo convite. Que bom compartilhar esse espaço aqui com Lara, Jamile, prazer. E, bom, minha história com o cinema já é longa, talvez eu seja mais velha aqui, de nós quatro. Eu comecei em 2000, eu sou formada em psicologia pela UFBA, na época que eu optei pelo curso universitário, acho que não existia essa opção cinema, existia jornalismo, mas cinema não. Depois que surgiram os cursos da FTC, bem depois o curso do Recôncavo, né, da Federal do Recôncavo. E naquela época, assim, o cinema era um desejo, né, era um amor e um desejo, mas algo que eu não sabia como concretizar. Então, parti para o curso da psicologia, para o curso de psicologia, e fui caminhando para uma psicologia social, uma psicologia comunitária, que é muito aberta ao uso de diversas ferramentas para trabalhar fotografia, vídeo, etnografia, enfim, é um campo muito, muito criativo. E nesse processo eu escolhi a psicologia comunitária como minhas conclusões de curso, lá meus estágios, também com um professor que me dava muita liberdade. Eu tinha trazido de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos uma Hi8, uma câmerazinha que eu não sabia nem o que ia fazer com ela, mas ela estava comigo. E enquanto eu estagiava no centro histórico e com essa vontade, essa fome de cinema, sem saber nem como começar, eu estagiava numa escola e estava acontecendo um processo de desocupação, a 7ª etapa de reforma, que estava tirando os moradores da sua casa. Eu, como estagiava numa escola, percebi simplesmente que os alunos desapareciam da sala de aula sem nenhuma comunicação, né, um processo bem cruel, assim, nenhuma preocupação, a relocação, não tinha nenhuma preocupação com o ano escolar das crianças que estavam sendo atingidas por aquele processo. E foi naquele momento que eu peguei a câmera e com uma amiga na época, que também estagiava junto comigo nessa escola, eu falei, vamos registrar isso? Então eu comecei um documentário, assim, que eu nem sabia que forma ia ter, com as referências naquele momento que eram mais fortes para mim, que era um pouco registro, algo de TV também, né? A gente vai começar a falar entrevista, enfim, era um registro urgente,
Mas eu acho que foi ali que tudo nasceu para mim no cinema, porque eu me envolvi de tal maneira naquela tarefa, como eu não tinha me envolvido talvez em nada até ali, com tanta intensidade, tanta paixão, recursos próprios. E passamos 2 anos fazendo esse trabalho. A gente saía às vezes 10, 11 horas da noite do Pelourinho, daquelas ruas que falavam assim, não vá ali que é perigoso, né? Ali 2 meninas, e a gente entrava e a gente conversava, e a gente conhecia, a gente foi para associação de moradores, viu formar a associação, fizemos amigos, e 2 anos depois conseguimos concluir um documentário que circulou, que nos levou para festivais, que ganhou prêmio, e que também mostrou um pouco que existia um caminho ali, né, totalmente novo para a gente, que éramos da psicologia, mas que foi, com certeza, para mim, bastante determinante de mostrar que era por ali que eu queria seguir, que era aquilo que eu gostava. E aí eu dei a sorte de isso nascer justamente no momento em que o Brasil, o governo federal, a gente tem Lula chegando ao poder, tem uma estruturação do MINC, Gilberto Gil entra e começa a fazer pequenos programas, pouco dinheiro ainda, mas coisas que foram muito significativas, né, o Doc TV, o Revelando Brasis. Então, começou a se estruturar uma política pública para o audiovisual. E aquilo também foi, de alguma maneira, surgindo no momento que eu também estava me vendo como realizadora. E eu fui tendo ferramentas de falar, não, é um caminho profissional, eu posso escrever projeto, posso concorrer a editais, posso trabalhar sendo remunerada, e essas coisas foram acontecendo, então foi muito importante para mim, eu acho que eu tive muita sorte de tudo isso que nasceu de uma maneira tão espontânea e tão assim, no primeiro momento, sem conhecimento do contexto do que era fazer cinema, e foi uma coisa totalmente intuitiva e sem pensar o que seria depois, né? Mas aí, de repente, eu vi que tinha caminhos, né? Tinha possibilidade de seguir naquela área, fazendo cinema, fazendo projetos, e aquilo me apaixonou, de alguma maneira me levava a conhecer pessoas, lugares, realidades, tudo isso que me interessava muito. Eu lembro que nessa época eu tive a sorte de ir para a Mostra de São Paulo e participar de uma oficina com a Abbas Kiarostami, que também foi uma coisa muito marcante para mim, porque primeiro estar ali de sala de aula com um cara que para mim tinha, né, um cinema completamente importante e, enfim, um nome do cinema mundial muito forte, mas também para ele me alertar, primeiro, para 2 coisas que foram importantíssimas no meu modo de fazer cinema. Estar atento às histórias próximas, realmente elas estão aí, muito próximas, a gente precisa apurar o olhar, apurar os ouvidos, ficar atento a essas histórias, e me trouxe também esse trabalho com ator não profissional, que foi algo que marcou bastante a minha trajetória depois, desde então. Saí dessa oficina, e aí surgiram Carreto, Nego Fugido, vários curtas que eu fiz, eu conheci Cláudio, e a gente começou a trabalhar junto, mas essa oficina que eu fiz e que eu contava para ele, já, né, a cada aula, o que eu tinha ouvido, o que a gente tinha feito, os exercícios que ele tinha passado, e essa busca do não profissional, mas das histórias próximas, foi apurando também, tanto que o primeiro longa-metragem que a gente faz junto é basicamente uma história com base nas histórias de Cláudio que ele contava para mim, de juventude. Ao ouvir essas histórias, eu falava, isso é o nosso filme, essa história vai ser o nosso primeiro longa-metragem, porque me interessava muito as histórias de juventude dele, como um jovem anarquista em Salvador, em plena, né, mudança do regime ditatorial para, né, a reabertura política no Brasil, e ele contava aquelas histórias, eu achava aquilo absolutamente fascinante, e já totalmente alimentada por essa experiência da oficina, e eu falei, não, é por aí que a gente tem que seguir, por essas histórias, por essas memórias. Então, eu acho que o cinema que eu fui fazendo junto, depois com o Cláudio, tem muito do documental, né, mesmo quando eu parti para ficção, justamente por estar com esse olhar apurado para essas histórias próximas. E a partir daí me envolvi em festival de cinema, o Panorama, que eu já estou há muitos anos, desde 2009,
fazendo com o Cláudio também, e seguimos fazendo um cinema sempre buscando histórias assim, que tem a ver por mais que não pareça, mas tem muito de uma proximidade, seja dos atores, às vezes são histórias que a gente escuta e que a gente transforma, ou seja mesmo de memórias e lembranças pessoais, enfim. Acho que eu me perdi um pouquinho. Não, mas foi interessante porque eu acho que não foi só, principalmente você e Lara, acho que trouxeram coisas a ver com poética mesmo, assim, né? Claro que foi um pouquinho a mais tempo, né? Mas eu acho que é interessante ver como eu não sabia, assim, de como, por exemplo, Marília construiu algumas coisas que chegaram, né? Como ficaram no filme no final, assim. De onde veio, dessa oficina, com Kiarostami, por exemplo. E eu acho um processo interessante, assim. E partindo dessa coisa das referências, de como chegaram, né? Eu acho que todo mundo se inspira em alguém, né? Ou em cinemas, ou enfim, na arte no geral. Mas eu tenho falado muito assim, pensado de uma forma muito prática, comparado ao mercado quando eu comecei a querer dirigir, e hoje em dia eu tenho feito muito isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, ouvindo vocês falando, é a experiência pessoal, assim, sabe? Como é que Marília, Lara e Jamília, assim, viam o cinema feito por mulheres, principalmente, né? Tanto no quesito referências, quem são as minhas referências, quantos filmes, para onde eu acho que posso, até onde eu posso ir, porque esse projeto é como se fosse feito para mim mesma quando eu tinha 15 anos e sonhava ser diretora e achava realmente impossível. Tipo, eu pensava, estou escolhendo a profissão que não irei conseguir fazer. Porque eu tinha muitos, assim, a única diretora mulher que eu conhecia era a Adélia, e nunca tinha visto filme dela nenhum, porque meus pais falavam que tinham visto. O resto eram, tipo, 4 internacionais, assim. Então, eu achava impossível. Então, assim, isso me move de uma forma pessoal. Então, eu queria mais ou menos... Eu sei que, enfim, fiz esse preâmbulo imenso, mas eu acho importante para quem está ouvindo ou assistindo, né, saber as motivações. Então, como é que vocês viam, assim, a forma que vocês enxergavam o cinema feito por mulheres quando vocês começaram, ou quando começaram a sonhar em fazer cinema, e hoje em dia, assim? Quem quiser começar, pode. Eu tenho uma lembrança de infância que é com uma garrafa de Quiboa. Que toda vez que tinha essa, enfim, minha mãe comprava esse produto e que ela ia jogar fora, eu não deixava. E aí depois ela já foi entendendo e não jogava mais, porque eu pegava a garrafa e ela tinha uma alça, né? E aí eu furava o fundo da garrafa para ficar fingindo que aquilo era uma câmera, né? Eu pegava ali a alça da garrafa, ali onde tinha a tampa eu botava o olho e fazia um outro furo ali na coisa. E é isso, eu não tive muitos estímulos, talvez, na infância, né, na adolescência, dentro dessa área, assim, minha família não tinha nenhuma ligação com a área artística e tal, mas eu sempre enfim, tenho pequenas memórias, assim, né, como essa da garrafa, de tentar filmar, das brincadeiras que eu fazia com minhas irmãs, né, minha irmã sempre falava, vamos brincar de quê, né, ela, você só quer brincar de inventar história, de fazer um filme da nossa brincadeira, e eu fazia mesmo, eu falava, você lembra daquela cena do filme, que não sei o quê, que a pessoa recebia um tiro e fazia assim, caía daquele jeito, eu fazia minhas irmãs brincarem, imitando as cenas dos filmes, né? Eu acho que é isso, de certo modo, estava ali dentro de mim, de algum modo, né? E eu me lembro que o pontapé inicial, assim, para eu entender quero fazer cinema, meio que fecha um ciclo hoje, que enquanto eu fazia o curso de jornalismo, eu já estava paquerando cinema muito antes, né? Mas naquela época não tinha, assim, cinema e tal. Era o primeiro ano do curso de cinema da FTC, e meus pais não acharam que, enfim, né? Se vou gastar uma grana, porque era um curso particular, para fazer um curso que não vai te dar retorno nenhum e tal. Enfim, totalmente compreensível, né? Naquela época não tinha
e era caro também. E aí eu resolvi fazer jornalismo para estar dentro da área de comunicação e eu comecei a assistir as aulas de cinema, eu ia como ouvinte. Então, hoje em dia tem vários alunos de cinema que pensam que eu me formei em cinema e até professores que pensam que dessas aulas que eu ia, né? E aí, o que aconteceu? No final do curso de jornalismo, no período que eu estava preparando o meu TCC, eu soube que ia ter uma oficina de roteiro de cinema com Orlando Senna. E aí, no meio do processo que eu estava escrevendo um livro de jornalismo, né, para fazer meu projeto de conclusão, e eu falei com a minha orientadora, eu vou ter que parar aqui, que eu vou viajar. Ela, você é doida, falta pouco tempo e tal. E eu falei, não, eu preciso ir, porque eu sinto que eu tenho que ir nesse curso, se eu não for, eu não vou conseguir concluir esse projeto. Aí, a contragosto, eu fui, cara, foi essencial, assim, né? Porque eu fui sem nem nunca ter lido um roteiro de cinema, sem nem nunca ter visto uma coisa mais aprofundada dentro da área de cinema, assim, na oficina, né? E desde aquele momento eu decidi, confirmei, não, eu quero cinema e vou continuar investindo nisso. Foi aí que estava na TV, fui pedindo as pautas. E ano passado estreamos um filme, meu primeiro longa, junto com Lara, que é um filme sobre Orlando Senna, que foi meu professor aí, mestre, e Conceição Senna, que foi a esposa dele, né? E meio que acho que fechou, de certo modo, um ciclo ali, né? Que não fechou, porque é algo aberto. Mas acho que isso fez Orlando, né? Para mim, uma grande referência assim, de inspiração dentro do cinema. Nessa época, a Marília comentou aí dos projetos da TV, Revelando o Brasil, são projetos dele, né? Idealizados por ele, e que foi disseminado na época do governo Lula, Gilberto Gil, que deu essa amplitude aí e essa descentralização dos apoios, dos editais, né, no Brasil, que começou a vir para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. E dentro dessa temática também é isso, né? Eu acabo me apaixonando pelo fazer cinema e ensinar a fazer cinema com o celular, com a câmera simples, né? Uma maneira também de descentralizar e de democratizar o audiovisual. Então, vou andando muito nessa vertente aí. Olha, eu cresci praticamente, eu cresci com pouquíssimas ferramentas, não vou dizer nenhuma, mas pouquíssimas ferramentas do feminismo, ou seja, do acreditar e do me reconhecer enquanto mulher, você entende? Pouquíssimas. Eu não me pensava enquanto mulher, e eu nunca refleti sobre isso e estava dentro de um sistema de sendo subjugada, sendo com certeza colocada numa posição difícil e menor e menos viva, né? Falando em produção não só de cinema, mas produção de vida, né? Então, como produção de vida, o que se reconhecer dentro dos processos dos diversos feminismos que não vamos aprofundar aqui, mas assim, as ferramentas básicas, né, sobre direitos básicos, eu particularmente cresci sem elas, ou com muito pouco delas. Fui me entender, né, refletir sobre isso ao longo dos meus 20 anos, mais ou menos. Então, a grande maioria das minhas referências sempre foram... Enfim, já haviam referências femininas, familiares, mas as referências de produção de obras normalmente eram referências masculinas, certo? E, inclusive, o pensamento, né, assim, de reconhecer dentro de uma produção, de estar com mulheres, né, que hoje em dia, muitas vezes, não é só uma preferência, simplesmente, existe um pensamento sobre isso, uma reflexão sobre isso. Eu trabalho com várias pessoas diferentes, mas existe um pensamento sobre isso, isso é muito recente. E falando do cinema, eu acho que a primeira diretora que eu assisti um filme em que eu percebi que era uma mulher que estava dirigindo um filme, né, tive essa reflexão foi a Agnès Varda.
Eu vi Salut les Cubains, Olá, como seria a tradução? Olá, cubanos, né? Alguma coisa assim? Como seria a tradução? Salut les Cubains. E depois Olá, assisti... cubanos, isso mesmo. Mas eu não sei como é a tradução real mesmo, eu não sei se tem. Isso, eu assisti muito, muito jovem, quando eu estava ainda começando, acho que fazendo o primeiro estágio, e isso me produziu alguma coisa em mim, você entende? Agora, o fazer cinema, eu busco fazer desde um lugar de alegria, você entende? Eu procuro fazer desde um lugar de prazer. Isso, para mim, é algo que mexe comigo. Eu busco fazer desde um lugar da alegria e do bem-estar. Isso eu busco. Isso tem a ver com o meu cuidado também, comigo, e com a produção de vida e saúde em mim também, né? E nas pessoas ao meu redor. Então, e isso também tem a ver com as ferramentas de entender um cinema que também é possível ser feito por mulheres, né? Isso tem a ver também com saúde, com cuidado, com se reconhecer, enfim, com um lugar, né? Com um lugar que muda, né? Um lugar que se transforma, mas como uma possibilidade. Mas é isso, é uma reflexão, é muito legal ter projetos com recortes, eu acho, porque garante o acesso. Então, esse projeto é bacana de ser com diretoras, mulheres, né, com diretoras, porque isso está garantindo o acesso, o conhecimento a um acervo, né? A um acervo de histórias, de pequenas narrativas, de caminhos, de trajetórias de mulheres. Então, isso acho que é muito importante, entender esse acesso para nós. Que ainda é muito pequeno, falando de acesso, as porcentagens sempre são muito pequenas, de produção de filmes, de indicadas ao Oscar, etc. E até rebater a questão do existe, que é uma coisa que eu digo muito, que é tipo, a pergunta do existe e tem, que é uma coisa que eu estava conversando num desses programas com o Ceci Alves, que é tipo, o e tem, sabe? Tem aqui, então temos aqui registrado na memória muitas pessoas que são consideradas dissidentes, mas na verdade terminam formando a maioria, né? Que não são homens brancos, cis, hétero, enfim. Ficaram para trás na história e não ficaram registrados na memória, assim. Então, quando eu comecei a ler sobre a Alice Guy de Blanchet, que fala, enfim, eu vi que ela foi ficando para trás mesmo na memória das pessoas. O retorno dela, assim, de começar a ser conhecida, foi agora, assim. Então, fiquei pensando sobre essas realizadoras do início da história do cinema e de toda a história do cinema que ficaram para trás. Por isso, eu comecei a sonhar realmente em buscar construir, pelo menos da minha cidade ou do meu estado, qual é a história do audiovisual feito por mulheres, assim, ou inclusive tentando demarcar que são muitas, né? Muitas que não são, tipo, não tem esse olhar feminino único, que existem mulheres negras que fazem cinema, indígena, trans, lésbicas, enfim, que existe uma pluralidade de olhares nessas mulheres, enfim, justamente para que as novas realizadoras e que as novas pessoas que gostam de cinema possam saber isso, essa coisa do acesso que você falou mesmo. Mas Marília ia falar. Minha relação com o cinema, ele nasce muito também da minha relação com meu pai, que era bastante cinéfilo. Então, desde muito nova, eu comecei... Ele era muito ocupado, ele era médico, dava plantão, mas no final de semana, quando ele não estava no hospital, era ir na locadora, pegar muito filme, assistir o final de semana em casa. E nesse momento, eu estava sempre muito perto dele, e eu realmente me apaixonei pelos filmes. E quando eu faço uma retrospectiva, então vi desde muito jovem Einstein, o Hitchcock, mas assim, eu vi um cinema de homens, Truffaut, Ford. Em nenhum momento eu refleti sobre isso, assim, nessa época. Mas eu me apaixonei pelo cinema, como uma potência, né, de expressão, de narração, de contar histórias, mas nunca refleti desse lugar de que era, de fato, uma arte que estava sendo, acima de tudo, na mão dos homens, né? E as funções, a mulher estava muito mais no lugar quase sempre da atriz, né? Da beleza, e quando se falava da mulher no cinema, da Star System, né? Da beleza da mulher e tal. Marilyn Monroe nessa época, meu pai, enfim, foi essas referências que chegaram para mim. E eu me apaixonei por elas,
né? Meu pai via filme comentando fotografia, movimento de câmera, sabia de cor todos os nomes dos atores, era aquela coisa. E acho que foi ali o meu elo também, como filha, de encontrar o meu lugar de intimidade com ele, porque eu realmente... eu acho que tudo, quando vem pelo caminho do afeto, ele tem uma potência muito grande, né? Então, isso despertou, de fato, uma paixão em mim. Quando mais velha, na faculdade, eu comecei a ir para fazer meu documentário e já não ligar tanto, não ligar, mas já sonhar na possibilidade de seguir com o cinema. Meu pai, que não é mais vivo, ele ficou preocupadíssimo, assim. Para ele era uma coisa impensável, né? Uma coisa é gostar, ver filmes e falar, outra coisa é seguir profissionalmente isso. E ainda mais pensando bem sendo mulher, né? Se você pensar que a história do cinema é escrita por homens, de fato, há aí uma preocupação também de uma determinada geração, né? E também de um contexto. O Brasil, o cinema sempre é algo muito externo, muito feito através dos grandes estúdios, Hollywood. E a gente vê que, assim, o cinema ele é muito plural, né? Nos seus modos de produção, nos seus modos de narrar. E foi muito interessante que nesse meu processo, como ainda estudante de psicologia, depois psicóloga, fui assim observando esse cinema baiano naquele momento em que eu não me sentia parte dele, como hoje me sinto, mas ali fui na estreia do Cega Seca, de Sofia Federico. Então aquilo ali me marcou, né? Porque ela já estava fazendo uma coisa que eu falava, pô, é o que eu quero fazer, e isso é muito legal, isso é muito importante, você ver o outro e você se sentir um espelho. Eu posso também, sabe, fazer depois um filme, estrear como mulher baiana, soteropolitana, e isso foi muito legal, e aí eu fui, mas assim, é interessante que essa discussão toda do feminino e da mulher, de fato, é uma coisa que a gente tem que desconstruir na nossa cabeça, porque a gente está muito assim, a gente é criado na cinefilia para ficar adorando os diretores homens, né? Então a gente quer sempre ver as mostras dos clássicos, dos consagrados homens. Desculpa, eu tenho um cachorro. E aí, quando enfim, dentro dessa discussão, que é mais recente, se eu parar a pensar da época que eu comecei para hoje, eu realmente tenho me dedicado a assistir filmes feitos por mulheres, cineastas, né? Tenho realmente me interessado por ver a filmografia toda, não só um filme. Então, eu tenho buscado e tentar conhecer esses cinemas, de tentar, assim, buscar minhas referências nesse cinema, que eu acho que a gente realmente é muito formado por determinados ícones, assim, do cinema, que são masculinos, sabe? E a gente adora o cinema de Truffaut, de Hitchcock, de não sei o quê, adora o cinema, mas se vê, por trás do cinema tem o masculino, são diretores homens, que viraram, se você olhar em qualquer livro, né, sobre a história do cinema, você vai encontrar pouquíssimas mulheres, talvez a Agnès Varda, porque vai falar ali daquele momento da França, né, da vanguarda e tal. E ela acho que hoje em dia, viu? Desculpa interromper, Maria, mas eu acho que a partir ela conseguiu ser relembrada a partir do momento em que o mercado voltou para pensar quem foram essas mulheres que estavam fazendo cinema. Porque eu via que quando falava em novela e vaga, assim, por exemplo, ninguém nunca, né? Tipo, ninguém nunca considerou a considerou como parte. E eu vejo que muito do que ela, assim, filmes que ela fez antes, por exemplo, Cleo, ela fez antes, e aí depois você vê outros realizadores que quando vão fazer o primeiro filme ali na novela e vague, com coisas que lembra, assim, sabe? Mas estourando, eu acho que ela, assim, muito... E é uma coisa... Eu concordo, mas mesmo assim foi difícil para... Eu demorei de conhecer o cinema dela e ficava, meu Deus, onde é que estava escondido, sabe? E é engraçado... Desculpa. Oi, Hilda e Marília e Jamile. Então, só completando isso que a gente está falando, né? Do apagamento. Eu, há uns 10 anos atrás, era assim, meio que uma estudante e tal, e eu me lembro que até quando eu queria escrever uma história, um roteiro, ou ter uma ideia, ou mesmo ter uma ideia de filmes feitos ou não feitos, até mesmo um exercício, e até mesmo quando eu achava que o disparador, às vezes, era a minha própria vida,
eu tinha dificuldade em pensar em personagens femininos, em mulheres, inclusive, até nos próprios roteiros, até para poder contar coisas que eu tinha vivido, eu transpunha para um homem, era incrível, sabe? A pessoa virava homem. Isso já aconteceu comigo. E aí hoje eu percebi, há uns anos atrás, eu percebi por que eu fazia isso. Inclusive, filmes não feitos, né? Talvez não feitos porque seriam impossíveis de existir, porque não deveriam existir nesses personagens, né? Que eu tinha criado falsamente, né? Masculinos. Então, é um movimento de uma luta muito antiga, mas eu acho que existe também alguns entendimentos recentes, que ainda é pouco, né? Mas eu acho que existe algo. Porque eu tenho feito uma coisa também, só como uma anedota, eu tenho assistido novelas antigas da Globo. Muitas. Explode o Coração. Eu tenho assistido alguns capítulos. Assim, aí eu vejo uma Tieta, um Explode o Coração, eu vejo como é o nome? Aquela Mulheres de Areia. Cada dia eu vejo um episódio de uma novela antiga. Não surgiu como um estudo específico, surgiu como uma vontade de esvaziar a cabeça, só que acabou me levando à reflexão. Você vê qualquer conteúdo de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, é pedrada em cima de pedrada, você tá entendendo? É tipo, pim, 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 pim. Então, assim, o lugar da mulher, né? Claro que na equipe é pouca, a que tem na equipe, nos créditos, revisando os créditos, e na representação também. É tipo, não passa, pem. É isso. É isso, e é um reflexo, assim, porque, por exemplo, eu acho que nas equipes, Agnes, por exemplo, ela trabalhava muito, foram poucos os filmes que ela fez, assim, maiores, assim, né? Ela fazia muitos filmes mais independentões, assim, sabe? Ela com a câmera, das batatas que ela filmou e tal. Então, você via realmente que era refletido um olhar ali diferente do comum, assim, do masculino, né? Não que exista, eu não acredito que exista um olhar feminino, mas é diferente do masculino, isso a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, quando tem uma mulher assim, ela é muito rodeada de homens, assim. Então, eu fui vendo... Eu acho que, por exemplo, a gente, às vezes, pensa na direção e esquece que a equipe... Às vezes, tem uma mulher diretora, um token, assim, de uma mulher diretora, e aí o resto todo são homens, sabe? E eu acho que isso também tem sido refletido, assim, de você compor e saber que o olhar tá além da direção, né? Tá em todos os departamentos. Mas eu terminei. Eu concordo com essa coisa da personagem masculina, assim. É a mesma coisa de Salvador, né? Que muita gente vai escrever uma coisa que é em Salvador e escreve como se fosse Bambu Luar, sei lá. Parece que é um lugar numa cidade que não existe, porque não consegue se imaginar uma ficção dentro da sua própria cidade, por causa da coisa da americanização e tal, sabe? Isso é legal que vocês estão falando. Eu acabei me perdendo quando eu falei, não falei da minha referência feminina também, não. Mas, com certeza, a Vardar, velho, foi quando eu vi o cinema dela pela primeira vez e vi, né, ela dentro do filme, foi o primeiro assim, nossa, pode fazer filme assim? Né? Foi o primeiro start que me deu, assim, pode fazer filme assim, não precisa ter aquelas super produções, aquelas coisas, isso é um filme, pode ser feito assim. E Marília falou uma outra referência comigo, que me veio outra, Sofia Federico, falando do cinema baiano, soteropolitano, filme que ela teve o Vermelho Rubro do Senhor da Boca, e Solange, que é outra baiana aí também, me falou, essa cena aqui foi Sofia que fez do helicóptero. Aí, ela estava lá com a equipe de câmera? Não, ela que filmou, estava com a câmera, nunca me esqueço, ela pequenininha, com a câmera na mão, eu morrendo de medo, meu Deus, amada Sofia, né, essa Solange falando. E eu falei, foi Sofia que filmou. Aí também foi um outro start. Mulher pode filmar no primeiro momento, assim, que me veio, poxa, mulher pode fazer direção de fotografia também. E tal. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, é filmar. E eu acho que hoje em dia as mulheres cada vez mais estão se unindo para aumentar esse espaço dentro do mercado de trabalho, né? Então, tem muitos grupos assim, que a gente faz parte, né, no audiovisual, não sei o quê, e aí tem busca de profissionais, assim,
busco assistente de direção, busco diretor de fotografia, mulheres, né? E aí tem uns subgrupos também dentro dessas buscas, mulheres negras, não sei o que e tal. E eu acho que isso é a maneira que a gente tem de se fortalecer, entendeu, no mercado, porque se a gente for ficar esperando que os homens chamem a gente, rola hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia quem não pensa nessa inserção, assim, sabe, dentro das produções cinematográficas, está ultrapassado. Mas, assim, eu acho que a força mesmo vem da própria mulher, entendeu? De tentar desculpa. invadir esse mercado de trabalho mesmo e tomar conta. Tá ultrapassado, mas tem um de montão aí, viu? Que você vê que, assim, tipo, as cabeças tudo homem e as mulheres nas assistências das assistências, assim. Já reparei, não nas proximidades, né? Quando você vai ver foto, você tá lá no Instagram passando foto. Tipo, eu vejo, assim, as pessoas mais de umas gerações mais para baixo, assim, 40 abaixo e tal. Eu vejo isso, assim, essa tentativa. Mas, às vezes, eu tô, assim, vendo umas coisas tô no Insta, mas, enfim, sem citar nomes. Mas você falou de Sofia e foi engraçado, que eu até falei para ela quando a gente já passou, ela já esteve por aqui, né, no programa, enfim, sei lá. E eu falei para ela, porque eu era eu fazia eu era assistente de produção da Diana Man. E ela filmava os programas da Diana, né? E eu falei para ela que ela foi muito importante para mim, para eu ver que eu tava assim, correndo na correria da produção e eu parava para ver aquela mulher menor que eu, ou da minha altura, só que bem magrinha, assim, com a câmera e filmando, e baixava, e abaixava, e mandava assim, né, no sentido de liderava toda aquela equipe de homens gigantes, eu ficava assim, tatu, uns caras assim, sabe? E eu ficava, meu Deus, que sonho, velho, que mulher é essa, velho? Eu posso fazer isso, ela tá aqui do meu lado, sabe? E aí eu falei para ela que ela foi, tipo, de verdade, assim, ela é citada, né, como uma das inspirações, e a importância e a própria Marília também, né, que eu era um baby quando eu conheci Marília, não que idades próximas, né, porque eu era da faculdade, mas tudo bem. Mas é de você ver que essas assim, para mim, Ceci, Marília, Sofia, são mulheres que eu ficava assim, elas estão aqui fazendo, tipo, a primeira vez que eu vi a audição de Depois da Chuva, era meu primeiro ano da faculdade, e eu, tipo, bem neném, assim, meu Deus, que legal, tem a galera fazendo um longa aqui em Salvador, e tem uma mulher dirigindo, sabe? E não era, tipo, e a consciência da importância política e tal, foi ficando cada vez maior depois, assim, mas primeiro o encantamento e perceber e se impressionar e dizer eu posso, sabe? E depois, claro que aos poucos a gente vai aprendendo a criticar, a entender, a debater, a ver que está melhorando, mas que ainda falta muito. Mas eu acho que é importante existirem as pessoas que chutam a porta, que falam que é possível, assim, sabe? E a gente conhecer as pessoas que estão fazendo, porque muda mesmo, assim, mudou assim, minha vida, assim. Eu acho que, não sei se eu conseguiria, sei lá, alguém perguntar, você consegue filmar isso aqui com a câmera na mão? Eu falar, consigo. Se eu não tivesse visto Sofia lá fazendo, por exemplo, entendeu? E aí eu tive coragem, sei lá, assim. Esses exemplos que movem a gente. Vocês queriam comentar mais alguma coisa sobre agora sim? Lara deu uma congelada. Descongelou? Agora descongelou. Você se mexe, é ótimo. O legal dessas referências é porque a gente fica num lugar mais de inquietação, né? Vamos descobrir as mulheres na direção de fotografia, né? Ficar mais atento a isso, assim. Eu estava conversando com uma amiga minha montadora e ela falou, Mari, eu percebi que no meu curso que eu estava dando lá, eu só tinha cineasta homem, eu mudei radicalmente e fui procurar. Eu acho que esse despertar é super importante, porque eu acho que existe, sabe? A gente tem muita coisa, tem muita gente, mas precisa estar atento e se interessar por isso, né? Porque eu acho que essa mentalidade, de fato, patriarcal, machista, leva a gente, de fato, a procurar ou valorizar, ou olhar, ou achar que é mais especial, né? Esse cinema dirigido por homens, né? Mas não que não seja, mas eu acho que é buscar essa diversidade mesmo e a importância de que a gente esteja em todos os lugares, ocupando essas funções de chefia, que são fundamentais, e, acima de tudo, a gente desejar, porque no momento que isso não é permitido, a gente também não deseja, sabe? A gente se contenta na assistência,
assistência. Vai ter uma assistência, né? E de repente você tem que desejar estar na liderança, desejar estar à frente de um projeto, ou ser a criadora de um projeto. Isso é muito importante também. E eu acho que a coragem, assim, de levantar a voz e dizer assim, ah, não, estou pensando em dirigir um filme porque eu passei um tempo, assim, uns 4 anos para admitir que eu gostaria, assim, de dirigir um filme. Não é medo de rirem de mim, assim, exatamente, mas, assim, medo de, assim, de acharem que... Mas por quê, entendeu? Quem te deu esse direito, assim? Então, eu acho que eu vejo muitas, assim, muitas amigas ficam, não, você é assistente de produção, colegas, assim, né? E, tipo, mas eu tenho um roteirozinho aí bem horrível, que eu quero dirigir horrível, mas bem escondida, né? Na verdade, uma amiga bem próxima falou uma coisa assim, tipo, eu não sei se eu preencho o formulário do Nosso Cinema, porque eu fiz um curso de direção e dirigi lá 3 filmes, e agora tem um curta, mas é um curtinha. Eu preencha, você pretende ser diretor, preencha, assim, você é agora, entendeu? É o que você quer seguir, então é esse lugar de... E aí você vê um cara assim, tô pensando em fazer um curto, eu sou diretor, coçando a cabeça, assim, sabe? E aí a disparidade da autoestima, que às vezes eu fico, gente... E não que não existam homens talentosíssimos, óbvio que... Claro que entra na nossa vida, assim, diretores incríveis, assim, inclusive brasileiros que... Enfim, sou super fã. Mas às vezes a gente vê isso, sabe? Mulheres incríveis, não acreditando mesmo que elas são massa. E aí eu acho que é isso que Maria disse, assim, que é e Lara, enfim, todos vocês, Jamile, é acreditar na possibilidade mesmo enfim, e dividir mais as coisas, né? Sair desse lugar de assistente, de ficar atrás dando as ideias, assim, que é uma coisa que acontecia muito, né? A pessoa ficava lá dando as ideias e sendo criativa, várias codireções de filmes importantes, assim. Eu nem vou ficar assim culpando o próprio diretor, que é considerado como, tipo, filmes que Fernando Meirelles e Walter Salles dirigiram, que não foram sozinhos, né? E aí várias pessoas nem lembram, tipo, que Daniela Thomas, por exemplo, existe. Então é meio louco isso. E olha que é uma co-direção, né? Enfim. Pra gente encerrar aqui, né? Porque é uma coisa muito louca, passa voando, assim. Eu não sei nem como foi que aconteceu, se aconteceram 50 minutos. Eu queria que vocês se despedissem, deixassem, se quisesse, alguma mensagem, assim, para quem está assistindo, para quem está começando, enfim. Quem quiser. É claro que quando a gente fala mulheres, é um grupo extremamente heterogêneo, né? É um grupo comum, há muitos grupos de mulheres com vivências completamente diferentes, né? Uhum. Experiências e saberes, e dores e prazeres. Então, mas eu digo assim, eu já fechei o tempo no set, viu? Por conta de machismo, por conta de estar dando uma diminuidinha em mim, você tá entendendo? Eu digo assim, que não deixemos passar, você entende? Eu já fechei tempo na frente de gente, de entrevistar, parei o set, não vou trabalhar assim, entendeu? Isso não pode ser permitido, entendeu? E quem é que não vai permitir, né? Somos nós, né? Aquela dorzinha no coração de ser desvalorizada ali, né? De ter a opinião botada de lado. Você tá entendendo? Eu acho que é uma batalha constante, né? E sei que umas batalhas são maiores do que as outras também, né? Umas batalhas somam, né? Dores e desafios aí. Mas é isso, não deixar passar. Mas quando eu vejo a novela da Globo, da década de 80, eu vejo que a gente caminhou um pouquinho numa construção de algo mais... Eu não vou usar a palavra humano, não, que a palavra humano está em desuso, estou fora do antropoceno. Para algo mais legal para a gente, né? Mais... que é mais verdadeiro. É isso. Eu acho que, para concluir, eu acho que nós mulheres e enfim, quem quer entrar aí no mercado de trabalho, né, também, e a busca de referências, de inspirações femininas são sempre importantes para despertar, né, esse olhar, despertar
dá esse gatilho mesmo para a gente, de entender que a gente pode fazer cinema, sim, que a gente deve fazer o cinema, porque, no final das contas, a maioria desses filmes que existem aí até hoje são contados com um olhar masculino, né? E quem assiste mais são as mulheres, até, muitas vezes. Então, por que a gente não pode começar a contar a história do nosso ponto de vista, né? Eu acho que sim, que a gente tem que se unir e abraçar mesmo essa causa, como uma causa, sabe? De aumentar a quantidade de mulheres na técnica, na assistência, na frente, na direção, da própria mulher, assim, abrir esse espaço. E os homens também, obviamente, né? Por favor, pelo amor de Deus. Se livrem. Ó, estamos em 2022. Bom, quando eu penso nessa questão geracional, até quero mesmo, até tem um filme, Guerra de Algodão, que fala um pouco sobre isso, né, sobre mulheres que abrem os caminhos. Eu acho que já foi muito mais difícil a mulher, né, estar como artista, criadora, realizadora. Eu sou muito grata a todas as mulheres que abriram caminhos, né, nossas mães, nossos avós, e tantas outras mulheres que realmente, num contexto muito difícil, conseguiram construir o seu caminho, né? E me fico muito feliz de ter aberto um pouquinho um caminho para alguém, quando o Hilda fala isso, e que esse caminho hoje já é bem mais largo do que já foi, né? Cabem tantas de nós, e que vai se alargar ainda mais. É incrível como realizadora, a gente tem uma quantidade de festival, coordenadora de festival, a quantidade de filmes dirigidos por mulheres é cada vez maior. Isso é muito bom, né? Eu acho que hoje em dia já tem uma consciência muito maior da importância de equidade em curadorias, em júris, em tudo isso. Eu acho que é impensável, como já foi um tempo atrás, você fazer um comitê só masculino, sabe? Isso podia passar em uma época desapercebido, mas hoje não passaria nunca mais. Então, acho que a gente tem conseguido alargar esse caminho. E gratas que as pioneiras mesmo, que foi, com certeza, muito difícil. E se ainda a gente sente, né, essa dificuldade, mas eu acho que a gente está avançando e avançaremos muito mais. Massa, maravilha. Você vai falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu queria só complementar uma coisa. Esse quadro que está aqui atrás, eu deixo sempre na minha frente, assim, porque eu acho que por um cine imperfeito, né? Apesar de ser uma frase de um homem, Júlio Garcia Espinosa, mas assim, em vários momentos, quando eu estou editando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo, pensando no cinema, pô, não vai dar certo, não é isso, não sei o quê. E aí eu olho para essa frase também, sabe? Que não precisa ser perfeita. Eu acho que essa coisa de buscar a perfeição, de buscar, né, o melhor para poder botar em jogo, acaba travando muita gente, assim, bloqueando o processo mesmo. E muitas pessoas desistem, acabam desistindo, né? Eu acho que é isso, não é desistir porque você vê um empecilho, vai fazendo mesmo do jeito que der, do jeito que puder, sem pensar na perfeição, porque eu acho que são essas imperfeições que constroem, assim, né? Histórias e narrativas que tocam. Massa. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês. Foi muito legal mesmo, assim, a gente poder ter esse momento, né? Essa horinha aqui. Um privilégio. Eu espero que a gente consiga ter mais espaços assim. Eu tenho tido a oportunidade de ter essas conversas com realizadoras aqui de Salvador e tem sido muito bom mesmo, assim, para mim. Eu estou aqui, né, trabalhando, mas ao mesmo tempo aprendendo muito e trocando histórias e, enfim, tem sido muito, muito legal mesmo, assim. E eu espero que a gente possa ter mais momentos como esse, mais oportunidades como essa, assim. Então, eu queria agradecer a presença das três, dizer que para quem está assistindo ou ouvindo, um momento aqui meio vlogueira, né, que estou vindo a estar exercendo aqui no nosso cinema, mas se você está assistindo no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho que tem aqui. Se você está escutando o podcast, se inscrever e acompanhar todos os programas.
saber que é importante conhecer quem está fazendo cinema na sua cidade, no seu estado, no seu país, saber que existem mulheres muito diferentes e muito talentosas, com cinemas muito diversos entre si, fazendo cinema aqui em Salvador. Obrigada e até a próxima.